Minha ex me traiu com um colega de treino. Meu nome é Lucas, e por muito tempo, eu vivi uma ilusão. Acreditava que tinha uma vida perfeita ao lado da minha namorada, Ana. Estávamos juntos há quase 4 anos, e eu tinha certeza de que construiríamos um futuro juntos. Ana era aquele tipo de garota que todo mundo admirava. Inteligente, divertida, carismática. Eu me sentia sortudo por tê-la ao meu lado e fazia de tudo para mantê-la feliz. Mas havia algo que eu não percebia: o jogo nunca foi justo para mim. No começo, tudo parecia perfeito. Eu trabalhava duro, treinava todos os dias e fazia questão de demonstrar meu amor por ela. Sempre levei a sério nosso relacionamento, nunca dei motivos para desconfiança e acreditava que ela sentia o mesmo por mim. E então, entrou em cena Diego. Ele era meu parceiro de treino há 2 anos. Um cara simples, sem grandes ambições, mas aparentemente confiável. Eu via nele um amigo, alguém com quem eu podia contar. Ele frequentava minha casa, bebia comigo, dividia histórias. Eu nunca poderia imaginar que ele estava esperando o momento certo para me apunhalar. O começo foi sutil. Ana insistia em ir aos meus treinos, dizendo que gostava de me ver jogar. Eu não via problema, afinal, era minha namorada. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Ela olhava para Diego de um jeito diferente. O sorriso que antes era só meu agora se espalhava de maneira exagerada quando ele estava por perto. O jeito como falava com ele era mais animado, mais interessado, como se eu fosse apenas um detalhe no cenário. Eu tentei ignorar. Eu me convenci de que estava sendo paranoico. Até que, um dia, durante um jantar, fiz uma pergunta casual: "Você acha o Diego interessante?" "O quê? De onde você tirou isso?" "Só quero saber, às vezes parece que você se anima mais com ele do que comigo." "Nossa, você tá sendo ridículo agora." "Ele é só um amigo, Lucas. Para de ser inseguro." Aquela resposta deveria ter sido suficiente para me alertar. Mas eu acreditei nela. E isso foi meu maior erro. As semanas passaram, e as mudanças no comportamento de Ana ficaram ainda mais evidentes. Ela começou a sair mais, sempre com desculpas vagas. Não atendia minhas ligações como antes. Passava mais tempo no celular e sorria para a tela de um jeito que já não sorria para mim. Mas o golpe final veio quando perdi meu emprego. Eu trabalhava em uma empresa exigente, devido a um ambiente tóxico, acabei saindo. Fiquei 2 meses desempregado, procurando algo novo, tentando me reerguer. Foi um período difícil para mim. E Ana? Ela simplesmente sumiu. Parou de me responder direito, evitava me ver, recusava qualquer tipo de carinho. Nada de abraços, beijos, toques. Eu me tornei um estranho dentro do meu próprio relacionamento. Até que um amigo em comum me disse a verdade. "Cara, você sabe que a Ana tá saindo com o Diego, né?" "O quê? Como assim?" "Ela já foi vista com ele várias vezes. Na academia, em restaurantes." Meu sangue gelou. Mas eu precisava ter certeza. Comecei a observar mais de perto. E foi aí que percebi que ela desligou a localização do celular. Algo que nunca tinha feito antes. Eu a confrontei naquela noite. "Você tá saindo com o Diego? E se eu estiver?" "Então é isso? Depois de quase 4 anos juntos, você simplesmente me troca por outro. Talvez nunca tenha sido tão sério para mim quanto foi para você." Eu não podia acreditar. Ela sequer tentou se justificar. Nenhum arrependimento, nenhuma hesitação. E foi ali que eu percebi que eu tinha sido um idiota esse tempo todo. Eu nunca fui o tipo de cara que perde o controle. Sempre fui calmo, racional, o tipo de pessoa que pensa antes de agir. Mas naquela noite, tudo o que eu conhecia desmoronou. Depois que Ana me disse, sem hesitar, que talvez o relacionamento nunca tivesse sido tão sério para ela quanto foi para mim, algo dentro de mim morreu. Eu queria acreditar que ela estava apenas confusa, que isso era um impulso. Mas os fatos diziam o contrário. Ela já não se preocupava mais em esconder. Então, quando recebi aquela mensagem às 19 horas dizendo "Vou sair com Diego",
Volto antes de você terminar o treino. Eu sabia que estava prestes a ver a última peça desse quebra-cabeça sujo se encaixar. Naquela noite, cheguei em casa às 7 da noite. O carro dela ainda estava na garagem, mas ela não estava lá. E então, de repente, tudo ficou claro. Ela estava saindo com ele e nem se preocupava mais em disfarçar. Esperei. Esperei por horas, sabendo que o momento de acabar com aquilo estava chegando. Às 23h30, meu telefone vibrou. Era a Ana. Precisamos conversar. Eu respirei fundo e respondi. Não faça isso por mensagem. Eu já sabia o que aquilo significava. Tomei uma decisão. Saí de casa para esfriar a cabeça. Mas o que eu não sabia era que, 30 minutos depois que saí, Ana e Diego estavam juntos, na minha própria casa. Foi um amigo meu quem me contou depois. Lucas, você não vai acreditar. O Diego passou a noite na sua casa. Eles chegaram logo depois que você saiu. O carro dela estava lá, mas eles entraram juntos. Meus olhos queimavam de raiva. Eu sabia que Diego inventaria desculpas. Mas uma coisa era certa, tudo que existia entre nós tinha acabado. Eu passei a noite acordado. Não porque queria vingança, mas porque percebi que passei anos da minha vida ao lado de alguém que nunca se importou comigo de verdade. E agora? Era o momento de dar um fim definitivo nisso. No dia seguinte, mandei uma mensagem final para Ana: me encontre no parque às 19 horas. Se não aparecer, nunca mais me procure. Esperei. Esperei por 30 minutos. E quando o relógio bateu exatamente 19 horas, eu enviei a última mensagem: esperei 30 minutos e você não apareceu. Deixei suas chaves na caixa do correio. Adeus. Ana surtou. Ela me encheu de mensagens desesperadas. Você disse por volta das 19 horas, não exatamente às 19 horas. Lucas, fala comigo. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Eu a bloqueei de tudo. E foi aí que o destino começou a agir. 3 semanas depois. Eu estava começando a me reerguer, voltando a treinar, focando em um novo trabalho, tentando esquecer Ana. Mas o que aconteceu em seguida foi inacreditável. Um amigo me mandou uma mensagem no meio do dia. Lucas, você não vai acreditar. A Ana tá grávida. Meu coração parou por um segundo. Eu não sabia se ria ou se ficava em choque. Mas uma coisa era certa, o destino tinha acabado de fazer seu movimento. O Diego, que destruiu meu relacionamento, agora estava prestes a ter sua vida completamente virada de cabeça para baixo. E não demorou para as coisas começarem a desmoronar. Ele não tinha dinheiro para criar uma criança. Ele mal conseguia se sustentar. Seu emprego era instável, ele não tinha casa própria, não tinha um carro decente. Ele nunca havia pensado no futuro, apenas em aproveitar o momento. Alguns amigos disseram que ele chegou a questionar se o filho não era meu, ele estava desesperado e não sabia para onde fugir. Após ouvir isso, Ana ficou decepcionada com ele e rompeu a relação, e após isso começou a espalhar para todos que ele era abusivo e que não queria assumir o filho. Por causa disso ele foi expulso da academia e os amigos que ele tinha no esporte o abandonaram. Um certo dia eu estava em casa fazendo as coisas do cotidiano até que alguém bateu na porta. Era Ana. Ela estava diferente. O rosto estava inchado, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Ela falou: Lucas, eu preciso falar com você. Eu deixei ela entrar e então perguntei: o que você quer? Então ela disse: Lucas, eu errei, tá bom? Mas a gente ainda pode consertar isso, a gente precisa consertar isso, pelo bem no nosso bebê. Foi nesse momento que eu percebi. Ela não estava ali por amor. Ela estava ali porque não tinha mais opções. Diego tinha pulado fora. Os amigos dela estavam sumindo. E eu era a única pessoa que ainda poderia dar alguma segurança para ela. Mas ela esqueceu um detalhe importante: eu não era mais o mesmo cara que ela traiu. Eu a expulsei da minha casa, ela até ensaiou um choro, mas não era suficiente para me convencer. Quando eu botei ela para fora, eu bati a porta com tanta força que pareceu que ia quebrar. Eu não ia aceitar essa humilhação calado. 7 meses depois, minha vida estava muito melhor.
Eu tinha um novo emprego, novos amigos e mais foco nos treinos. Ana estava morando com os pais, e estava desempregada. Diego também não estava bem e tinha que trabalhar em 2 empregos para pagar pensão alimentícia da criança que viria a nascer. Se eu pudesse voltar no tempo, diria ao Lucas do passado para abrir os olhos mais cedo. Mas talvez essa traição tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Eu achava que Ana era minha alma gêmea. Mas, no fundo, ela era só uma lição. Diego me traiu. Ana me enganou. Mas no fim, quem perdeu foram eles. Se você já passou por algo assim, lembre-se, a melhor vingança é seguir em frente e se tornar a melhor versão de si mesmo.